Inicialmente queria agradecer então ao grupo NEFA de Itajubá, uma pessoa da Alba que me fez o convite para a palestra. E o tema de hoje é a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Eu vou falar abordando aqui a questão 459 do Livro dos Espíritos e depois vou também lançar mão da Revista Espírita de 1859, do mês de maio, que tem comunicações aqui no mês de maio de 1859 que vai ilustrar bastante esse ponto da influência dos espíritos. E a questão 459, meus irmãos, meus amigos, ela nos diz: influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? E gostaria de chamar a atenção já de início para palavras influem, pensamentos e atos, mas focando principalmente na palavra influência. Será que os espíritos eles influenciam nossas vidas? O Miramês, o espírito Miramês, ele faz comentários de todas as questões do Livro dos Espíritos. Inclusive, nós utilizamos esse material no nosso estudo de sexta-feira do Livro dos Espíritos. E são comentários muito ricos da visão do espírito Miramês, né? Então, ele fala sobre as influências, ele começa iniciando falando sobre as influências diversas que nós temos em nossas vidas. As influências, principalmente quando crianças, nós somos influenciados, até mesmo pela questão da submissão aos pais ou aos professores, mas ele também chama atenção para outros tipos de influências. A influência que nós temos muitas vezes de um colega, de um amigo, a influência no local de trabalho. E aí nós já pensamos, né, na questão influenciável. O quanto que nós somos influenciáveis? Quanto que nós permitimos? Ou às vezes nós temos isso muito forte em nós e falamos: eu não me deixo influenciar. Mas por outro lado, quando é uma boa influência, seria interessante deixar se influenciar, né? Uma pessoa sábia, às vezes os pais mesmo, professores, um amigo querido, uma amiga querida, que pode ter uma boa influência. Então, atentos à palavra influência, a influência da sociedade, a influência que nós temos das leis, o quanto, né, que somos submissos às leis, tem aqueles que infringem as leis também. Se nós viajamos para o exterior, nós estamos sujeitos lá a culturas diferentes também, seremos também influenciados. Mas temos que tomar cuidado com essa influência, principalmente dos espíritos, né? Aqui estamos falando de influência no sentido mais amplo, no sentido geral, influência de encarnados. E os desencarnados? A diferença é que os desencarnados, eles se aproveitam de um ponto, da invisibilidade. Então, como nós não vemos, exceto os médiums que têm evidência, eles influenciam sim, influenciam os nossos pensamentos e muitas vezes nós achamos que aquele pensamento é nosso mesmo e nem sempre não é. Muitas vezes somos influenciados por esses irmãos espíritos, por esses espíritos, nossos irmãos. E muitas vezes não é nem por questão de dívidas de outras vidas. É porque eu fiz algo para ele, então ele me prejudica. Às vezes não. Como nós vamos ver aqui na história da Revista Espírita, muitas vezes são espíritos inferiores ainda, brincalhões, zombeteiros, não necessariamente espíritos vingativos. O Miramês fala sobre os médiuns. Há muitos médiuns em nosso meio. Os médiuns, eles devem usar essa sensibilidade para perceber a espiritualidade e como está sendo influenciado por essa espiritualidade. Principalmente pelas sensações. Quando nós estamos mais atentos às sensações,
nós podemos perceber, porque o pensamento, ele, conforme diz a obra da Gênese, os pensamentos, eles dão qualidade aos fluidos. Então o médium às vezes tem um mal-estar, uma náusea, essa influência não é boa. Se ele tem uma paz de espírito, uma alegria, um bem-estar, com certeza que está tendo influências boas, de bons espíritos. A doutrina espírita, ela nos influencia para o bem, para a transformação íntima, a nossa transformação da nossa estrutura íntima, do nosso interior. Então é uma influência excelente, como as religiões também, como o Evangelho do Mestre Jesus, que nos influencia para o amor, para o perdão, em direção cada vez mais à luz. Então, por que os espíritos nos influenciam, né? E por que somos influenciáveis? São dois pontos que nós precisamos estar atentos. Por que eles nos influenciam? Qual será o interesse? Estamos falando dos espíritos desencarnados, mas podemos também analisar os encarnados. Por que será, né, que alguns influenciam? Que interesse que tem em nos influenciar? E o quanto que nós somos influenciáveis? Então, na Revista Espírita do mês de maio de 1859, é o segundo número, começa em 1858, o Kardec, ele traz aqui comunicações de um espírito que se chama Pierre Laflamme. Pierre Le Flamand. Meu francês é terrível, gente. A tradução é Pedro o Flamengo. O tradutor da Revista Espírita traduziu por Pedro o Flamengo. O que o Kardec está nos trazendo aqui? Que um médium da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é o núcleo onde eles faziam os estudos, as comunicações, esse médium que era psicógrafo e audiente, ele estava não na função de psicógrafo, na função de dialogador. De dialogador, mas teve uma comunicação lá na sociedade de um espírito não muito sério. Acho que não muito sério, até um elogio para ele. Ele é um espírito muito brincalhão até. É um espírito inferior, que ele mesmo se julga, ele mesmo se trata como gente à toa, ele se coloca, né? E aí esse dialogador, porque eles são muito sérios, né, os trabalhos de Kardec são trabalhos ali no núcleo da Sociedade Parisiense, muito sério. Ele chamou a atenção desse espírito e perguntou, começou a fazer perguntas para ele. Quem era? Começou perguntando o nome, aí ele se apresentou e falou, fez perguntas quando que ele viveu aqui. Ele falou que viveu há 15 anos, né? Desencarnou com 20 anos de idade. Ele falou, eu era do seu colégio, estudei com você, era da sua turma, você não lembra? Ele falou, não lembro, faz tempo isso. Eu falei, mas você levou uma surra de mim uma vez. Ele falou, tô lembrando sim, mas depois eu paguei na mesma moeda, eu também dei o troco. Aí o espírito continuou respondendo, falou, mas eu não fazia isso por mal, tanto que eu esquecia, era da minha natureza, eu tinha isso, infelizmente, né, como uma inferioridade, mas eu logo esquecia, não guardava mágoa. E aí ele continua esse diálogo, é muito interessante, né? Ele vai perguntando, vai falando para ele, mas você não melhorou nada até agora? Desse tempo que você está aí na espiritualidade? E ele é muito sincero, fala, não melhorei nada, eu continuo do mesmo jeito, quando eu desencarnei, já faz 15 anos, continuo do mesmo jeito, não evolui nada. E ele diz ainda, eu gosto das coisas banais, das coisas frívolas. E onde que você estava? Ele falou, eu estava aqui no seu vizinho, na casa aqui do seu vizinho, olhando uns quadros lá que ele tinha lá na parede, uns quadros indecentes, né? Deve ser umas imagens indecentes. E aí eu vi você, e aí me deu vontade de vir para cá. Eu vi você conversando com um espírito sério. Mas aí eu cheguei aqui e o espírito não queria falar.
Ele não queria se comunicar, esse espírito que estava dando comunicação. E aí eu comecei a falar no lugar dele, para ver se... Comecei a contar umas mentiras, para ver se ele me cortava, né? E ele começava a falar. Só que ele não me cortou e deixou eu continuar falando. Aí o dialogador chamou a atenção dele, falou, mas aqui eu converso com espíritos sérios, a gente não tem tempo para essas brincadeiras, não. Aí ele falou, me desculpa, da próxima vez eu vou me anunciar, da próxima vez eu vou dar meu nome, falar quem eu sou. E aí eles seguem, né, o diálogo, seguem conversando. Ele pergunta para ele quem eram os pais dele, onde que ele viveu. Ele diz que ele perdeu os pais muito jovem e que viveu com um tio na cidade de Cambrai. Eu acredito que seja assim a pronúncia. Cambrai fica no norte da França, é uma cidade que era famosa pelas suas rendas, que eles produziam lá muitas rendas. Também famosa pelo bispo, que foi bispo naquela cidade, o Fénelon, que é um dos participantes da doutrina espírita. Ele diz que o tio dele era muito bravo com ele, batia muito nele, mas ele merecia, então estava tudo bem. E depois esse dialogador, ele confirma essa informação. Ele vai pesquisar lá na cidade, porque ele pegou o endereço tudo certinho e encontrou o tio, e o tio confirmou mesmo. Falou que ele perdeu mesmo um sobrinho, fazia 15 anos, que era um estroina e endiabrado. Esse é o termo que ele usa. E interessante, porque prossegue o diálogo, tudo isso que eu estou trazendo aqui da Revista Espírita, para ilustrar como nós somos influenciados pelos espíritos e muitas vezes nós sequer percebemos. Claro que não podemos colocar tudo na conta deles, né? Porque tem a nossa responsabilidade primeira, mas nós somos influenciados por ele. Ele segue o diálogo e ele pergunta, né, para ele por que ele entrou na casa dele, como que ele entrou na casa dele. E aí eu achei até cômica essa parte. Ele falou, e como que eu entrei? E a gente precisa tocar campainha? O espírito não precisa tocar campainha, né? O espírito entra e pronto. Aí ele falou, mas muitos não são permitidos entrar, não é qualquer um que são permitidos. Eu falei, sim, não são permitidos, mas quem impede de entrar são os espíritos superiores, não vocês, homens. Falou essa para ele. Ele falou, você acha que o seu quarto é um santuário? Eu não posso entrar lá no seu quarto? Quer dizer, entra e você nem fica sabendo, é isso que ele quis dizer, né? E aí prossegue o diálogo e depois ele perguntou para o Pedro, né? Pierre Le Flamand. Perguntou para o Pedro, vou falar Pedro que é mais fácil, né? Ele perguntou para o Pedro como que ele enxergava os encarnados. Aliás, é uma dúvida que eu até tinha também, eu sempre ficava pensando, como será que os espíritos nos enxergam, né? Da mesma forma que nós enxergamos? Ele falou, olha, eu enxergo até melhor do que quando eu estava encarnado, porque eu era míope. Até foi por isso que eu consegui escapar do alistamento militar, porque nós enxergamos de uma maneira diferente, né? É um fenômeno físico, nós precisamos da luz para enxergar. O espírito não, o espírito enxerga no escuro, não depende da luz, é diferente. Também não enxerga pelo olho, né? Porque o olho, na verdade, a gente enxerga pelo cérebro. Mas ele foi dando informações e foi tendo aprendizado com o Pedro também. Aqui tem até uma nota, né, do Kardec. O Kardec coloca algumas notas para informar, quando ele falou aqui do sofrimento, porque ele diz, né, perguntou para o Pedro, você é feliz, né? Ele falou, não. Bom, o que te falta? Porque você não precisa se preocupar com doença, não precisa se preocupar com a morte, porque você já está morto, entre aspas, né? Já morreu, não tem que se preocupar. Não tem que se preocupar com os achaques da velhice. Ele falou, não tenho mesmo, mas eu não sou feliz, porque ele é inferior, porque as amizades que ele tem, os amigos que ele tem, são do mesmo nível que ele. Quando ele se aproxima dos espíritos mais elevados, os espíritos mais elevados se afastam dele. É assim conosco também.
nós nos sentimos bem em certas assembleias, certas reuniões. Estamos sempre procurando os nossos semelhantes. Então, isso daí é um motivo de infelicidade para ele. Interessante, sendo ele inferior, mas ele já estava despertando um interesse para mudar, para buscar se melhorar. Ele já estava sentindo aquele mal-estar de ser como ele era. E aí, nesse ponto que o dialogador, porque não é dado o nome do dialogador aqui, ele diz, né, pobre rapaz, eu te lamento, e se puder ser útil, porque ele diz, né, que os que raciocinam são felizes, os espíritos mais elevados são felizes, mas se afastam de mim. Aí o dialogador diz, pobre rapaz, eu te lamento, se eu puder ser útil, serei com prazer. Interessante essa pergunta, porque isso aqui de uma certa maneira o comoveu. Ele falou, se soubesses como essas palavras me fazem bem, é a primeira vez que eu as ouço. Quantas vezes, né? Às vezes uma palavra de carinho, uma chamada de atenção faz tão bem para uma pessoa, e era isso que ele estava precisando ouvir, porque provavelmente o que ele ouvia? Desprezo, as pessoas o menosprezando, se afastando dele. E aí ele falou que o que faltava para ele, né, era a ocasião de ter alguém que o orientasse e que ele conseguisse exercitar, praticar. Então ele diz, né, espero que para o futuro a minha amizade te dê, que você me dê o prazer da tua amizade, mas para de prestar atenção nesses quadros que trazem más ideias, que é o que ele estava fazendo lá na casa do vizinho. Estava olhando uns quadros lá indecentes. Penses naquilo que te poderá ser bom e útil. Ele falou, se é o teu propósito, será o meu. Aí ele perguntou, e quando você vai ao teatro? Ele perguntou se ele vai ao teatro. Ele falou que sim. Que emoção que ele sente? Várias emoções diferentes. Depois ele diz que se mistura na conversa das pessoas, olha só. Ele vai, assiste lá um pedacinho da peça, depois se mistura na conversa das pessoas e fica vendo lá, ouvindo a conversa alheia. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está falando, né? Porque os espíritos estão ouvindo. E mais interessante, as observações dele são até sensatas, porque ele diz que as pessoas são frívolas, né? Conversam coisas pueris, coisas corriqueiras, mas pueris, e muitas coisas nada importantes. O teatro predileto dele, ele dá um nome, mas diz que vai em todos, que ele vai no Le Varieté, não sei se é as variedades, né, uma tradução, mas ele diz que vai em todos os teatros na noite. Dá uma passadinha naquele lá, que ele gosta mais, e depois vai em todos. E aí fica ouvindo a conversa das pessoas, vendo, achei interessante, apesar de ser um espírito ainda inferior, e o Kardec coloca uma nota falando que nós podemos ter no meio dessas conversas de espíritos inferiores coisas profundas, porque ele diz que as pessoas são mascaradas, elas querem se fazer de jovens lá no teatro, em meio à sociedade, como se pudesse pintar o coração também, mas elas se mascaram, elas muitas fingem que são felizes e não são. Depois ele diz aqui para o Pedro que ele deve continuar fazendo observações proveitosas em meio às pessoas. E aí ele diz que ele pretende ajudar o Pedro e que ele vai falar com Allan Kardec sobre ele. E depois ele diz para o Pedro, né, se ele gostaria de ir na casa do Allan Kardec, ter contato com Allan Kardec. Ele falou, eu já fui. Como que você foi? Pelo seu pensamento. Você pensou no Kardec e que ia me mandar para lá, para eu ter contato com ele. Eu já aproveitei e me antecipei. Olha só. Me antecipei e falei, o que você viu lá na casa do Kardec? Falou, nossa, eu vi ele trabalhando muito sério, compenetrado em seu gabinete. E tinha pessoas encarnadas lá? Ele falou, não tinha. Tinha espíritos? Tinha cerca de 20 espíritos.
E o que ele estava fazendo? Ele estava escrevendo, o Kardec, ele falou, e os espíritos estavam falando com ele, falou, tinham 3 espíritos que estavam falando na cabeça dele, e eles dialogavam entre eles, e o Kardec estava tomando nota do que eles estavam falando, mas o Kardec achava que era ele mesmo que estava escrevendo, que não era espírito que estava ditando para ele. Tanto que ele ouvia, né, uns barulhos como se estivessem cochichando, e ele achava que eram milhares de moscas. Ou, às vezes, abria a janela, achava que era o barulho do vento, o barulho da chuva, e eram os espíritos que estavam falando na cabeça dele, para ele escrever. Espíritos superiores, muito. Depois, ele continuou relatando que chegaram encarnados ali, e foram para uma outra sala conversar com Kardec. E que pessoas que eram, que nível de pessoas? Pessoas muito importantes. Por quê? Porque algumas tinham título de príncipe, outras de duque, conversavam com Kardec e fazia perguntas e ele respondia sobre o que ele tinha escrito, anotado. Depois chegaram cerca de 100 espíritos. Ele falou, né, eu me esqueci de um detalhe, que ele não se sentiu bem lá não, porque ele era um espírito que não tinha muito a ver com aqueles espíritos superiores ali. Ele se afastou e ficou num canto da sala observando, fazendo observações. Que ninguém o impediu disso. Deixaram ele ficar lá quietinho, aprendendo. Chegaram cerca de 100 espíritos, e espíritos muito elevados, porque alguns tinham uma coroa de fogo em cima da cabeça. Então olha que interessante esses apontamentos, né? E ele entrou lá de intrusão, né? Interessante porque os espíritos influenciam em nossas vidas. Ao relatar isso daqui, ele continua o diálogo com o dialogador, né? E na volta de lá da casa do Kardec, ele diz que estava passando na rua, olhou para um comércio. Nesse comércio, ele viu algo estranho acontecendo lá. Que ele entrou e ele falou que ajudou a evitar um roubo. O dialogador falou para ele, então você está se metendo com coisa de polícia também? Ele falou, mas eu fiz o bem. Eu vi que estava acontecendo algo estranho lá, eu entrei e para ver o que eu podia fazer. Ele viu que tinha um ladrão lá, porque era um compartimento, a loja, né, era como se fosse um sobrado, e os donos estavam no andar de cima, a loja já estava fechada, mas tinha um ladrão lá na parte de baixo, pensando em assaltar o caixa, que tinha bastante de dinheiro. Ele entrou, foi lá averiguar a situação, viu que tinha um obsessor falando na cabeça do homem, falando para ele, vamos, coragem, o caixa está cheio, você vai poder se divertir muito, deixa de ser covarde. O obsessor falando na cabeça dele. Claro que ele não percebia o obsessor, né? Achava que era o pensamento dele. Do outro lado, uma mulher muito bela, com uma aparência celeste. Aliás, é as palavras que ele usa. Igualzinho esse desenho animado, o diabinho e o anjinho. Igualzinho, falando na cabeça e o outro. E ele ficou na frente do homem, e o obsessor falou, não se meta nisso. Ele falou, não, eu vou impedir que ele vá para a prisão. O espírito bom ficava falando na cabeça dele, prisão, desonra, não faça isso, saia daqui, combata essa tentação. E falou para ele também, para o Pedro, falou, não impeça, porque é uma prova a qual ele tem que passar. Se ele sucumbir, a culpa será dele, ele tem que superar essa prova. E aí ele pensou, o que eu posso fazer para impedir esse assalto, para ajudar? Olha só, ele já estava se transformando, ele já estava começando a trabalhar no bem. Imediatamente ele pensou no dono, que o dono poderia interferir. Pensou, já estava lá em cima, que era um espírito, né? Rapidinho. Já estava no compartimento de cima e provocou, olha só, um espirro no homem. O homem estava jogando cartas com a esposa e o filho dormindo ao lado.
provocou um espirro no homem. Ora, às vezes a gente espirra, pode ser que seja espírito, né? Nem sempre, mas pode ser. Ele provocou um espirro no homem bem forte. Aí o homem sentiu vontade de usar o rapé. Rapé acho que é um tipo de fumo. E aí ele tinha que buscar lá na loja, no compartimento de baixo. Preguiçoso, né? Mandou o filho. Começou a acordar o filho e a esposa ficou brava. Falou, vai você, porque acordar o menino? Quem manda na casa é a esposa, né, a mulher? Aí, vai você, para de acordar e importunar o menino. E aí, falou, tá bom. A hora que ele estava descendo, ele escutou barulhos lá e ficou tremendo de medo. Ficou tremendo de medo e o Pedro tentando empurrar ele, porque ele ia dar um flagra no ladrão, ia impedir o roubo, né? Ia até, acho que, pegar lá o ladrão. Ele ficou com medo, começou a gritar, ladrão, ladrão. Aí o bandido saiu correndo. Eu me esqueci de um detalhe. O espírito obsessor, ele usou de uma artimanha com o homem, o ladrão. Tinha uma garrafa de aguardente do lado. E ele fez o homem observar a garrafa, né, de cachaça, que ele era dependente, né, do álcool, e fez ele tomar um gole para ter coragem. E aí é onde que ele fraquejou mais, né, porque alcoolizado, aí o espírito tem mais comando sobre ele. Bom, aí descendo, né, ele falou ladrão, ladrão, o ladrão saiu correndo e esqueceu o boné lá na loja. Aí o Pedro relatando isso para o dialogador. Quando ele voltou lá para cima, falou, nossa, o que é o acaso? Eu enfrentei um homem aí de 6 pés de altura, né? Quase 1,90 m de altura, você não imagina. Pus ele para correr. Mentira, né? Estava tremendo de medo, falou para a mulher. Ele contando para a esposa, né? E aí ele falou, olha, o que é o acaso, né? Se eu não tivesse vontade de fumar, de ir buscar o rapé, e eu não ia pegar o ladrão e ia roubar a nossa loja. Ela falou, mas eu também. E se eu não tivesse pensado em mandar você em vez do menino? Falou, o que é o acaso? O Pedro contando para o dialogador. Eles acham que é o acaso. E na verdade foi interferência de espíritos. Os espíritos que estavam ali atuando. Não existe acaso, né? Muito bem. E aí o dialogador o parabenizou, né? Falou para ele, que bom que você fez essa boa ação, continue. Falou, mas eles são muito ingratos. Falou, meu amigo Pedro, vá se acostumando, o ser humano é ingrato, e você ainda vai ter muita ingratidão, mas não é por isso que você deve parar de trabalhar no bem. E aí, meus irmãos, meus amigos, né, continuando a nossa reflexão, vendo aí quanta interferência do plano espiritual em nossa vida. Ele continua conversando aqui com Pedro e deixa eu só me situar aqui. O dialogador começa a conversar com ele, falando para ele que ele deveria... sim, só esquecendo de um detalhe aqui também, que ele falou que ele percebia um espírito ultimamente, não muito bem, mas que estavam olhando para ele de maneira muito severa, então ele já não conseguia ser como antes mais. E o dialogador fala para ele, será que não é o seu pai? Porque ele não chegou a conhecer o pai, né? Os pais faleceram bem jovem, o pai e a mãe, ele cresceu com um tio. Ele falou, pode ser. E o dialogador falou para ele, os pais têm uma missão, e muitas vezes eles depois ficam um sentimento de culpa, às vezes ressentidos pelas falhas do filho, porque ele era um espírito que aprontou bastante, né? E talvez agora seja ele que está aí te censurando, te ajudando. Eu falo, às vezes ele me olha com um olhar de cólera quando eu penso coisas erradas. Outras vezes me olha com um olhar de uma ternura muito grande. E aí ele falou, estou vendo ele agora. Ele está aí com a mão em cima da sua cabeça. E o que você acabou de me falar, foi ele que te passou. Então é assim que funciona a mediunidade, né? O espírito estava com a mão na cabeça do dialogador, e o que ele falou para o Pedro era esse espírito que é o pai dele mesmo, que estava passando para ele. Interessante. E aí, a partir desse diálogo,
partir desse diálogo, o dialogador, né, começa a passar para ele um caso de um amigo. Eu acredito que tenha continuação em outro número da revista, eu ainda não encontrei. Mas ele fala para o Pedro que tem um amigo que está precisando de ajuda e ele não dá detalhes do que está acontecendo com esse amigo, mas está tendo problemas sérios, emocionais, e se ele pode contar com Pedro, com Pierre. E ele diz que sim, ele fica super animado. Ele falou, mas eu não confio assim de pronto não, você tem que me dar provas da sua confiança. Ele falou, não, eu vou te mostrar, e vai chegar um momento que eu vou te dar conselhos, sabe? E o dialogador falou, que bom, eu aceito conselhos, seja de quem for, são muito bons. Mas aí ele começa a relatar, falar o que está acontecendo, né, com esse amigo, superficialmente, ele não dá detalhes. E começa a perguntar para o Pedro se ele poderia ajudar. Ele fala assim, e como que você vai fazer? Eu vou fazer como eu fiz aqui, mas eu vou me anunciar e eu vou até lá. E o dialogador fala para ele tem mediunidade. Fala, melhor se ele tem mediunidade, porque esse dialogador também tem mediunidade. Aliás, é relatado aqui que uma das maneiras que ele percebia Pedro, ele sentia arrepio, né? Tinha algumas sensações que ele tinha. Era o momento que estava se aproximando Pedro. Então ele sentia arrepio na espádua. É interessante que a hora que eu estava preparando essa palestra, só para ilustrar também, que como os espíritos interferem na nossa vida, né? Nos influenciam. Ele falou espádua, eu falei, mas que parte do corpo que é espádua? E imediatamente eu escutei na minha cabeça, né? Omoplata. É nada, vou procurar no Google. Quando eu fui procurar no Google, tinha uma palestra de um médico mostrando vídeo, tudo apontando lá, dizendo a etimologia da palavra, realmente, né? Omoplata mesmo. Eu falei, nossa. Quer dizer, às vezes a gente não dá muita atenção e acha que o pensamento é nosso, mas muitas vezes são espíritos que estão nos ajudando ou atrapalhando, né? Às vezes falando, faz isso, fala tal coisa para a pessoa, não deixa barato, espíritos interferindo, mas também interferem para o bem. E aí ele falou que ele ia na casa desse amigo então para ajudar, né? Ele ia se anunciar dizendo que eram espíritos superiores. Falou, embora seja uma mentira, mas o dialogador falou, não é uma mentira, porque é desejo dos espíritos superiores mesmo fazer o bem, então não é mentira. E aí o Pedro falou, eu vou 3 vezes, se eu for expulso, eu vou insistir 3 vezes ainda, depois eu vou pensar como que eu vou fazer. Interessante a técnica dele, né? Porque insistir mesmo sendo expulso da casa 3 vezes, depois pensaria como que ele iria agir. E aí encerra aqui esse diálogo da Revista Espírita, encerra aqui. Tem continuidade, eu ainda não encontrei qual revista que está a continuidade, porque o título desse texto aqui é do mês de maio, é Cenas da Vida Particular Espírita. Quem tiver, né? A Revista Espírita tem PDF também, que ela acho que é de domínio público, também tem PDF, até no site da FEB também tem. Mas depois é interessante procurar para ver a continuidade da história, né? Porque o Kardec ele não traz nas sequências, às vezes coloca numa outra revista ou no outro mês também. Mas tudo isso para nós procurarmos refletir sobre essa influência dos espíritos. A resposta da questão 459, né? Se influem os espíritos em nossos pensamentos e atos, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Influenciam muito mais as nossas vidas, que de comum são eles que nos dirigem. Olha a seriedade dessa resposta. Nós estamos aí num mar de espíritos, né, trombando com eles. Se nós tivéssemos a visão, nós iríamos perceber isso aí. Conforme Emmanuel, no livro Roteiro, a proporção de espíritos desencarnados é muito maior. Na época do livro, era mais de 20 bilhões de desencarnados na Terra. Espíritos vindo de outro orbe, como nós temos aí, segundo informações do espírito Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco,
espíritos da constelação, não sei se é constelação agora ou é o planeta, acho que é constelação, de Alcione, muitos reencarnando aqui para nos ajudar. Muitas influências, meus amigos, muitas influências. Então, que possamos refletir, né? Quanto que nós somos influenciáveis, e se somos influenciados, a influência aí é fato, que existe essa influência. Agora nos resta escolher, né, por quais espíritos que nós queremos ser influenciados. Falando de influência de desencarnados, a influência dos encarnados, mas dos desencarnados, que muitas vezes vão se aproveitar da invisibilidade. Por quais espíritos queremos ser influenciados, né? Os bons, que querem o nosso melhor, ou os espíritos inferiores, que querem nos prejudicar, criar intrigas, ver o circo pegar fogo, muitas vezes, como se diz popularmente. Fica a reflexão, lembrar da prece, da oração, elevar o padrão vibratório para ser influenciado pelos bons, e o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar nos protege imensamente, a nossa casa, os nossos familiares e a nós mesmos.